Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês neste momento geográfico. Vamos agora verificar qual o número e o objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 28, com o objeto de conhecimento Transformações do espaço na sociedade urbana e industrial na América Latina, parte 2. Com o detalhamento, formas mais comuns de segregação socioespacial, formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão. Características mais comuns de segregação socioespacial no Brasil, no estado do Amazonas e no município. Os locais e disputas por moradia, as segregações espaciais, a marginalização das pessoas e dos espaços e a necessidade de pensar as zonas de risco para moradias. Então, teremos bastante conteúdo para a nossa aula de hoje e vamos lá dar início a ela. Muito bem, para iniciar nossa aula, a gente traz aqui essa imagem, que ela vai representar bem a segregação socioespacial, que ele nada mais é do que a divisão da forma com a qual as pessoas ocupam o espaço. E elas vão ocupar o espaço de acordo com a sua renda, de acordo com o que elas podem pagar. Então, aqui nessa imagem, a gente tem dois cenários que é o retrato das grandes cidades, onde a gente vai ter, de um lado, um condomínio aparentemente de luxo, e ao lado nós temos uma favela. A gente vai verificar, então, que é algo que acontece lado a lado, e isso está em todas as grandes cidades do nosso país. Isso porque a gente vai ter pessoas com maior poder aquisitivo, que vão ter mais oportunidades, maior acesso a comprar lugares de melhor moradia. Tanto é que a gente pode verificar que na varanda desses apartamentos, alguns têm banheira ou até mesmo piscinas. Então, já imaginou um apartamento na qual você vai à varanda e dá um mergulho numa piscina? O que é um cenário completamente diferente que a gente consegue enxergar nesta favela. Isso porque aqui as ocupações vão acontecer de forma irregular, não planejadas. Então vão ter casas grandes, pequenas, ruas estreitas, ruas mais largas. Vai ter todo um cenário diferente, aonde a gente verifica um planejado e o outro sem planejamento. E a gente vai verificar que isso é essa segregação socioespacial. Segregação, divisão da sociedade, como essa sociedade se divide no espaço. Principalmente nas áreas de favelas, que a gente vai verificar, as habitações também em áreas irregulares, ainda cortiços e as áreas de invasão. A gente começa trazendo mais contexto dentro das desigualdades socioespaciais. Olha só, essas desigualdades, elas vão se referir às disparidades. O que são disparidades? São diferenças. Quais são essas diferenças existentes entre os diferentes grupos sociais? A gente tem, como por exemplo, na sociedade brasileira, dividida em classe A, B, C, D. Isso são o quê? Quanto maior poder aquisitivo, mais perto da letra A eu estou. Quanto meu menor poder de compra, minha menor renda, mais longe da letra A eu estou. Então, nós temos pessoas que têm riquezas, acumulam recursos financeiros e têm mais oportunidades, mais acesso, enquanto a gente tem pessoas que necessitam se desafiar todos os dias para conquistar um trabalho, para conquistar o seu salário, para conquistar a compra de um alimento. Então, a gente vive diferentes realidades, porque temos diferentes grupos sociais. Eles vão ter diferentes oportunidades, vão ter uma qualidade de vida diferenciada também. E isso vai estar escancarado, vai estar explícito na dimensão espacial, ou seja, como essa população ocupa esse espaço. Muita gente ocupando casas pequenas, temos famílias que são 10 pessoas ocupando uma casa, enquanto temos outros lugares onde uma única pessoa ocupa um grande apartamento. Então, olha só essas dimensões, essas diferenças espaciais. E isso é o reflexo do quê? Da distribuição desigual das riquezas, porque vivemos numa sociedade onde que muitos têm pouco e poucos
Tem muito. Também da divisão de poder, de acesso a serviços, de infraestrutura, isso dentro do mesmo espaço geográfico, de um determinado espaço geográfico. Temos lugares onde é necessário caminhar um bom tempo para poder encontrar um ponto de ônibus, enquanto outros lugares têm uma parada de ônibus a cada esquina. Então, olha a infraestrutura diferenciada. Temos bairros bem asfaltados, temos outros bairros que ainda temos estrada de terra. E isso é infraestrutura. Então, alguns lugares vão estar privilegiados e outros não. Então, existem várias formas pelas quais as desigualdades socioespaciais se manifestam nesse espaço, que é justamente devido à diferença nas riquezas, ao poder, ao acesso a esses serviços, saúde, educação, entre outros, e a infraestrutura dos espaços, tá ok? E a gente fala que as pessoas vão buscar, algumas pessoas buscam se autossegregar, ou seja, elas buscam se separar realmente da sociedade, em busca ali de segurança, de uma maior tranquilidade. Quem são essas pessoas que se autossegregam, que se autosseparam? São pessoas de alto e médio poder aquisitivo. Elas vão buscar o quê? Condomínios fechados, para que elas possam ter uma maior sensação de segurança, de conforto, de acesso a áreas de lazer, por exemplo. E isso faz com que se aumente essa segregação social. Porque esses espaços vão ser destinados àqueles que têm maior renda, enquanto espaços não planejados vão ser majoritariamente, ou seja, principalmente ocupados por aquelas populações que têm um menor poder aquisitivo. É por isso que se reduz os espaços urbanos públicos, porque essas áreas acabam sendo também mal divididas, certo? E quais são, então, as causas da segregação socioespacial? A gente vai verificar que a causa central é a questão socioeconômica, como eu já falei, citei e recitei aqui. Por quê? Quem tem esse acesso, quem tem a possibilidade de acumulação de riquezas, está tendo acesso a maiores serviços, um serviço de maior qualidade. Ele vai ter uma região na qual ele possa caminhar com uma infraestrutura mais adequada, áreas verdes, ruas asfaltadas, coleta de lixo diária, enquanto existem pessoas que não vão ter esse mesmo acesso, vão estar morando em lugares não planejados, onde as ruas não se conectam, ou então um carro não consegue passar naquela rua, impedindo, por exemplo, o acesso de uma ambulância a alguém que está passando mal, né, justamente nesse lugar, devido ao mau planejamento urbano, tá ok? Então, essa desigualdade ela vai estar bem presente nos centros urbanos. Não quer dizer que não aconteça nas outras cidades, mas é muito mais claro, muito mais visível essa sensação e a ideia da desigualdade social dentro das grandes e médias cidades, e principalmente nos países emergentes, porque a divisão da renda é muito desigual. E aí estamos falando dos Brasil, Argentina, México e também países que ainda estão em desenvolvimento, como a maioria dos países africanos. Isso é uma característica desses países que a gente enfrenta. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é um país emergente, está num país emergente, portanto, é gritante as desigualdades sociais que a gente sente. E, portanto, a segregação social está marcando na nossa característica de ocupação do espaço geográfico. E aí eu trago para vocês agora as principais causas dessa segregação urbana. No primeiro é o processo acelerado e desordenado de crescimento dos centros urbanos. As grandes cidades ou as médias cidades acabam recebendo uma grande população. Nem sempre essa população que chega, ela tem como comprar um local, ou comprar residência, ou alugar até mesmo um local de moradia que seja confortável, que seja seguro, que seja de fácil acesso a outros serviços. E eles acabam indo para espaços onde não há essa infraestrutura, não há esse acesso. Então, esse crescimento, muita gente chegando ao mesmo tempo e não há áreas boas a serem ocupadas, acabam causando essa segregação urbana.
A ausência de políticas públicas nas áreas de habitação, emprego e renda, que é uma consequência porque não vai haver essa possibilidade de quem tem uma baixa renda conseguir comprar, né, um local aonde seria mais valorizado, aonde realmente os serviços públicos chegam. A falta de ações de planejamento urbano e territorial nas grandes cidades. Depois que a cidade cresce, é muito complicado se tirar as pessoas daquele local para que se possa realmente planejar a ocupação dele. Então, a ideia do planejamento deve vir antes dessa população chegar. E como essa população a gente não tem como controlar como ela vem, o quantitativo de pessoas que vem de uma vez, então o planejamento acaba não acontecendo de uma forma adequada. E aí a sociedade por inteiro daquele local acaba sofrendo e vendo, né, a segregação socioespacial. Ainda a diminuta na oferta de serviços públicos para a população, como as escolas. A gente vai verificar que existem hospitais públicos, postos de saúde, mas a quantidade deles não vai estar muito localizada dentro das áreas onde está a maior parte da população. Por quê? Nessas aglomerações de moradias irregulares, das favelas também, é um local tão mal planejado ou não planejado que é difícil construir, por exemplo, um posto de saúde. Aí a pessoa tem que sair do seu local, da sua moradia e buscar, muitas vezes longe de onde reside, esse acesso a um hospital, até mesmo a educação. As escolas não conseguem ser colocadas dentro desses espaços que não foram planejados. E aí as pessoas têm que ir para lugares mais longe. E, por último, a elevada desigualdade social nas diferentes áreas das sociedades urbanas. A gente viu no início da aula essa diferença. Vamos ter espaços onde as pessoas de maior renda vão ocupar espaços maiores e com estrutura, enquanto um grupo grande de pessoas vai morar em um espaço mal planejado, dificultando seu acesso aos serviços, tá bom? E a gente vai agora falar desses termos. Favela e também comunidades urbanas. Acompanhe. O IBGE, antes ele chamava esses tipos de moradia de aglomerados subnormais. Isso porque lá no IBGE, para poder ter aquela caracterização de domicílio e poder dizer como era, na verdade, aquele local de moradia, eles utilizavam esse nome. Mas esse nome ele foi muito rechaçado, ou seja, ele não foi bem aceito pelas populações que moravam nesses lugares ditos aglomerados subnormais. Então, desde 2024, o IBGE começou a voltar à terminologia, ou seja, aos termos de comunidades urbanas e também de favelas. Então, quando a gente está falando de favelas e comunidades urbanas, estamos falando daquelas várias casas que ocupam o mesmo local, muita gente naquele local que não foi planejado. Então ali são casas grandes e pequenas dividindo o mesmo espaço, muitas pessoas dentro do mesmo cômodo vivendo, não tendo ali ruas adequadas, asfaltamento ou qualquer outro tipo de serviço como o saneamento básico. O Brasil, de acordo com o censo, ele vai trazer, censo 2022, que existem mais de 10 mil favelas e comunidades urbanas no nosso país. Isso faz com que sejam 16,6 milhões de pessoas, ou 8% da população brasileira estão morando em favelas e em comunidades urbanas. E essas comunidades surgiram porque muitas famílias, sem acesso à moradia formal e com pouca renda, precisaram ocupar áreas disponíveis, muitas vezes em encostas, em margens de rios ou então em terrenos sem infraestrutura. E a gente vai aqui, mais uma vez, olhar outra imagem do nosso Brasil, do nosso cenário brasileiro. Temos aqui, novamente, essa ideia, esse retrato da desigualdade socioespacial. Isso porque nós temos, na grande maioria, que vocês podem observar dessa imagem,
as favelas, as comunidades urbanas. E a gente tem mais ao fundo esses condomínios, né? Condomínios de apartamentos. Duas realidades diferentes, onde eu tenho uma parte da nossa sociedade, a maior parte, sendo ocupada por bairros populares, essas populações de baixa renda, e uma menor parte sendo ocupada, mas tendo mais espaço para ser aproveitado pela classe média e a classe alta. E a gente vai verificar agora uma lista dessas maiores favelas que a gente tem no nosso território. Então, iniciando a lista das maiores favelas e comunidades urbanas do Brasil, temos Sol Nascente em Brasília, no Distrito Federal, que tem uma população, não, tem um total de 32.081 domicílios, sendo então a favela com mais casas, mais moradias. Na sequência temos Rocinha, no Rio de Janeiro, com 30.955 domicílios. Em terceiro, Rio das Pedras, também no Rio de Janeiro, com 27.573 domicílios. Beiru, em Tancredo Neves, em Salvador, Bahia, pouco mais, né, de 20 mil domicílios. E na sequência, Heliópolis, São Paulo, com também pouco mais de 20 mil domicílios. E aí a gente segue falando, mas estando ainda no estado de São Paulo, Paraisópolis, com quase 19, olha só, 18.912 domicílios. Pernambués, Salvador, Bahia, também com 18 mil, mais 662 domicílios. Coroadinho, em São Luís do Maranhão, 18.331. E aí chegamos nas últimas duas que estão aqui no estado do Amazonas. A primeira, Cidade de Deus, no bairro Alfredo Nascimento, na cidade de Manaus, com 17.721 domicílios, e fechando aí comunidade São Lucas também, no município de Manaus, Amazonas, com 17.666 domicílios. E a gente entra agora a falar justamente dessas habitações em áreas irregulares. Então, primeiro, é bom a gente colocar o que seria uma moradia irregular. Moradia irregular é quando o morador ele não tem garantia daquele local, ou seja, ele não tem nenhuma segurança jurídica, ele não tem nenhum papel que diga que aquele espaço que ele ocupa é dele. Então é uma moradia irregular, ele chegou ali e resolveu construir a sua casa, mas aquele terreno não é dele, aquele terreno pertence a outra pessoa, por isso que ele não tem garantia, ele não tem uma segurança jurídica de manter a sua habitação. Quais são, então, algumas formas de moradia irregular? As favelas, os loteamentos irregulares, os cortiços acabam sendo as mais comuns. Isso no Brasil, ele traz para a gente que são moradias irregulares como invasão e favelas estão predominantemente situadas em áreas planas, representando 52,5% do total de domicílios nessa situação. A gente traz ainda que são lugares onde as pessoas moram não tendo essa segurança e podendo perder a casa a qualquer momento. Geralmente, como ele colocou em áreas planas, acontecem também próximo de rios, a avenidas e terrenos vazios, onde as famílias constroem a sua moradia porque é o único lugar que elas encontraram disponível. Aí eu trago para vocês uma imagem que vai trazer essa realidade. Aqui, então, é um exemplo de uma moradia irregular. Eu tenho, então, um córrego ou um igarapé e casas que foram ali construídas provavelmente por pessoas que não podem comprar casas, um local de moradia mais digno, mais seguro e realmente com acesso. Então, a gente vê aqui lixo dentro da água, poluição da água. A gente vê que essas casas não têm uma boa estrutura e provavelmente se ocorrer uma enchente, essas casas sofrerão alguma forma de perda material. Então a água pode invadir essas casas, vai perder ali alguns móveis ou dependendo da estrutura, se tiver mais precária, a água da chuva inundando pode acabar levando também aquela residência. Então, a gente tem aqui um exemplo visual, né, do que é, então, uma ocupação, uma habitação em áreas irregulares. E agora a gente vai falar das habitações em áreas de risco. A área de risco, ela vai ser aquele local, aquela área onde é passível, ou seja, aonde pode ocorrer, tá? Ela pode ser atingida por fenômenos dos processos naturais.
Que seriam, então, esses fenômenos naturais? As enchentes, deslizamentos de terra, desabamentos. Isso são os processos naturais. Ou, então, induzidos que causem algum efeito adverso, tá bom? As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a danos à sua integridade física, ou seja, podem correr risco de vida, dependendo, né, da intensidade desse fenômeno, desse processo que ali aconteceu. Podem ocorrer perdas materiais, móveis podem ser perdidos, né, documentos naquele meio, de repente, podem ser perdidos, ou até mesmo a casa simplesmente desabar por alguma instabilidade no terreno. A gente vai verificar que no Brasil, tá, cerca de 9,5 milhões de brasileiros moram em áreas sujeitas a deslizamento de terra, a enchentes e também a outros desastres climáticos. O IBGE aponta que 75% das famílias que moram nessas regiões, em áreas sujeitas a deslizamentos de terra, como encostas, os morros, onde o solo pode ceder em épocas fortes de chuva. E 25% da população vai residir em locais com riscos de inundação, com riscos de enxurradas e outros fenômenos, como também nas margens de rios, de córregos ou terrenos baixos. Esses números mostram que milhões de brasileiros vivem em situação de risco, que é preciso planejar melhor as cidades e oferecer moradias seguras para evitar tragédias. E também vão mostrar que a falta de moradia segura para parte da população é necessário, então, realizar esse planejamento urbano. E no estado do Amazonas? No Amazonas, há cerca de 130 mil pessoas vivendo em áreas consideradas de risco. Isso significa que quase 30 mil residências localizadas em locais com risco de inundação, de desabamentos e também de enxurrada. E esta população está concentrada em Manaus, a capital do Amazonas. Cerca de 13.782 casas nessas áreas, com uma população de 55 mil pessoas, estão vivendo expostas a situações que ameaçam sua segurança, sua vida, seu bem-estar. E essas informações representam não apenas o número de pessoas reais que se encontram sem... esse número vai representar a quantidade de pessoas que está sem moradia em local seguro. E aí eu trago para vocês exemplos de áreas de risco no estado do Amazonas. Aqui ao meu lado eu tenho a imagem que representa o fenômeno das terras caídas, né? Na região amazônica e no estado do Amazonas, por consequência, há esse fenômeno onde as águas dos rios, é uma mistura de fatores, as águas dos rios que vão acabar erodindo, corroendo esse solo, aliado a essa ocupação, como está aqui nessa imagem acontecendo, e também ao desmatamento, faz com que esse solo se enfraqueça. Esse solo ele vai perder ali estabilidade. E com isso, ou seja, a ação direta da água naquele solo, o desmatamento dele faz com que ele fique fraco e ele pode desabar. Ele desabando, essa propriedade como está aqui, pode vir a se perder completamente, causando aí perda material para essa família, para esse grupo de pessoas. E um outro exemplo que a gente traz agora são as palafitas. As palafitas é mais comum a gente entender o que é devido ao nosso cenário amazônico onde vivemos, e são essas casas que vão ter as pernas mais altas, buscando fazer com que a água passe por baixo, né? E só que o que acontece? Isso também está presente nas áreas urbanas, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Aqui é uma grande cidade e as pessoas sem opção de moradia resolveram ocupar as margens desse igarapé, as margens de um rio, e resolveram então, através das palafitas, fixar ali então moradia. Só que isso traz problemas. Por quê? Na época da cheia que a gente tem, essa água, e essas nossas cheias estão cada vez mais intensas e imprevisíveis, podem inundar, levar essas casas, pode causar sérios prejuízos financeiros a essa população. Quer dizer que as pessoas resolvem morar aqui porque querem? Não. É simplesmente que essas pessoas acabam não tendo um outro local de moradia. Ou porque seria muito longe da onde elas têm acesso a algum tipo de serviço, saúde, educação, alimentação,
ou porque elas não têm condições financeiras de realmente estar adquirindo um imóvel em um local que seria mais seguro, mais digno para exercer o seu direito a ter uma moradia. E a gente vai prestar atenção agora no mapa do Brasil, aonde ele vai trazer para a gente os seguintes dados, que esse problema de áreas de risco, ele não é algo isolado, ele acontece no Brasil inteiro. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, que ele mapeou em 2023, cerca de 1.632 municípios brasileiros são considerados ou possuem áreas de risco. E a gente pode ver aqui, por exemplo, o estado do Amazonas. Ele possuía, no caso, em 2023, 361 áreas de risco. O estado do Pará, 219. Se a gente for para o centro-oeste, vamos ver Mato Grosso com 115, em comparação com Mato Grosso do Sul, com apenas 42. Mas se a gente for analisar por regiões, a gente vai ver que o Sudeste acaba sendo a região brasileira que mais concentra esse tipo de áreas de risco. Isso porque no Sudeste há uma urbanização que aconteceu de forma acelerada, ou seja, sem planejamento. As favelas acabam surgindo nas encostas e também nas áreas de ocupação de várzea. Se a gente seguir analisando os números, a gente pode colocar a região sul em segundo lugar na concentração de áreas de risco. Porque é um local de relevo, onde vão ter principalmente as serras, então a população acaba ocupando as suas encostas e também há eventos climáticos cada vez mais extremos. Na sequência, a gente verifica aqui, a região Nordeste, sendo a terceira área de maior concentração, porque ali vai ter uma combinação. O solo é mais frágil, há áreas de seca e também há áreas onde chove muito no Nordeste. E isso faz com que existam diversas áreas de risco também no Nordeste. Já o Norte e o Centro-Oeste acabam ficando em último lugar, aí por ter riscos, possuem áreas de riscos, mas são áreas mais localizadas e críticas. Ao lado, eu tenho aqui a lista de 20 municípios com mais áreas de risco. E a gente vai ver que os 2 primeiros lugares realmente estão no Sudeste. Ouro Preto, em Minas Gerais, em 2023, apresentou 313 áreas de risco. Nova Friburgo, em Rio de Janeiro, 254 áreas de risco. E Brusque, em Santa Catarina, 199 áreas de risco. A gente tem que Santa Catarina, ela tem realmente a geografia acidentada e está cada vez mais comuns, mais frequentes, os ciclones, que são aqueles ventos extremamente fortes nessa região. No caso, nesse estado que está acontecendo. Assim como em toda a região sul tem acontecido cada vez mais eventos climáticos extremos. Tudo isso que a gente verificou acaba tendo consequências. Quais são essas consequências? A gente separou aqui 4 principais consequências dessa divisão da sociedade devido às questões econômicas e também espaciais. Primeiro, é a dificuldade de acesso aos serviços públicos pela população carente. Essa população carente ela vai estar aglomerada em um lugar que foi mal planejada a sua ocupação, então os serviços ali são de difícil acesso. Então é necessário sair do seu local e buscar então esse acesso a esse tipo de serviço que se busca. Registro de problemas urbanos e sociais como a desigualdade social. Vai acontecer de que, como a gente viu ao longo da nossa aula, diversos lugares aonde vai aparentar ter maior infraestrutura, nos condomínios fechados, condomínios de luxo, e eles vão estar ao lado dessas áreas, porque geralmente as pessoas dessas áreas de favela são trabalhadores que estão oferecendo seus serviços para aqueles condomínios de luxo, por exemplo. Então, eles acabam morando lado a lado. A ocorrência de inúmeros problemas ambientais nos centros urbanos, enchente, desmatamento, assoreamento de rios, poluição das águas, poluição do solo, a falta de coleta de lixo pode levar à contaminação do solo ou então dos cursos de água. Então, tudo isso vai estar ali envolvido porque faltou um planejamento urbano para aquela cidade, para aquele município conseguir se desenvolver mais adequadamente. E, por último, há o aumento da violência e da vulnerabilidade social nas áreas urbanas. É muita gente por metro quadrado. Nem toda essa população vai conseguir ter uma renda fixa e acabam, infelizmente, cedendo ao crime. E isso faz com que aumente, então, os casos de violência nas grandes cidades. Bom,
Trouxe então essas informações sobre as aglomerações urbanas e as favelas para vocês, e por aqui vai finalizando a nossa aula de geografia.